Olá pessoal, eu sou Alberto Deliso e eu prometo que essa é a última análise que a gente faz no canal sobre Round 6 da Netflix. Bom, pelo menos até a segunda temporada sair, né? E muita coisa tem sido analisada e dita sobre a série. Tem teoria que não acaba mais, interpretação até do fio do cabelo de cada personagem e assim por diante. Nós mesmos aqui no canal já analisamos como que a trama é desenrolada através de pequenas fábulas, falamos sobre as dualidades inerentes à série e à própria história da Coreia. E também falamos de como que a própria natureza do dinheiro traz a possibilidade de precificarmos, inclusive, outras vidas humanas. No vídeo de hoje, vamos analisar mais profundamente a psicologia tanto da riqueza quanto da pobreza, com dados sobre como que o dinheiro literalmente nos molda neurologicamente. E é claro, né? Se você gosta de aprender sobre neurologia, ciência, filosofia, psicologia e cultura, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo pra você. A essa altura do campeonato, se você ainda não assistiu a Round 6, com certeza já tomou um monte de spoiler nas redes sociais, né? Bem, mas não custa avisar que nesse vídeo também tem spoiler da trama. Apesar de ter um bom coração, não podemos negar que Gi-hun toma decisões estúpidas como ninguém. Já no primeiro episódio, ele pega dinheiro da mãe, aposta numa corrida de cavalos, ganha mais dinheiro, depois já perde tudo, depois consegue um trocado de volta e em vez de administrar aquilo que restou, ele aposta mais uma vez seus últimos trocados numa máquina na esperança de conseguir um presente para sua filha. Mas, verdade seja dita, Gi-hun não é o único a tomar más decisões na série. Afinal de contas, como é que alguém tem coragem de voltar para um jogo sangrento com altíssimas chances de morrer? Será que as pessoas são simplesmente tão estúpidas assim? Nós frequentemente gostamos de pensar que as coisas acontecem de maneira justa, ou seja, elas acontecem porque tem que acontecer. E mais uma vez, olhando em retrospecto, conseguimos sempre entender claramente como que alguém se encontra numa situação tão ruim. No entanto, quando encaramos as coisas de forma mais científica, temos que nos perguntar a verdadeira ordem dos fatores. Por exemplo, quando uma pesquisa diz que pessoas casadas são mais felizes, temos também que nos perguntar se, na verdade, as pessoas felizes é que se casam com mais frequência, ou se o casar-se que torna as pessoas mais felizes. Ou quando dizem que casais que não têm filhos são mais satisfeitos, mais uma vez podemos perguntar, será que são os filhos que causam insatisfação? Ou será que é a insatisfação que acaba fazendo as pessoas terem mais filhos? Questionar a ordem dos fatores não tem absolutamente nada a ver com defender o lado oposto. Trata-se apenas de entender as coisas com um ceticismo equilibrado. Muitas vezes o senso comum acerta, mas tantas outras vezes ele erra. E ainda outras a resposta vai acabar ficando mais ou menos no meio do caminho. Assim, podemos nos perguntar, Gi-hun e os outros participantes de Round 6 são pobres porque tomam más decisões? Ou será que eles tomam más decisões por serem pobres? Um dos historiadores que mais se dedicam a responder essa questão é Rutger Bregman. Nascido em 1955 em Rennes, nos Países Baixos, Bregman escreve sobre economia, filosofia e, é claro, também sobre história. Seu TED Talk sobre pobreza foi escolhido por Chris Anderson como um dos 10 melhores do ano de 2017. Bregman também é defensor da chamada renda universal. E para defender seu ponto, ele cita um estudo conduzido por Anand Mani e seus colaboradores. Todos esses pesquisadores são de universidades como Harvard, Princeton e British Columbia, ou seja, só universidade topzera. E o estudo se chama A Pobreza Impede Funções Cognitivas, uma tradução livre aqui, e traz implicações sobre os impactos diretos da pobreza na nossa capacidade de julgamento e processamento. O estudo, inclusive, isola variáveis como nutrição e região, coisas que reconhecidamente impactam o desenvolvimento neurológico das pessoas. Em outras palavras, ele mostra os impactos da situação financeira de maneira direta e mostra que uma mesma pessoa pode ter resultados totalmente diferentes em testes de QI a depender de quantas contas elas têm que pagar. E para testar a hipótese de que a pobreza isoladamente afeta a nossa inteligência, eles
desenvolveram 2 experimentos, um em ambiente controlado e outro na vida real. No primeiro, eles separaram 2 grupos, o dos pobres e o dos ricos, e fizeram também os grupos de controle. Eles então fizeram questionários sobre decisões financeiras e logo depois pediram aos participantes para eles fazerem um teste de QI. Assim, as pessoas pobres expostas a perguntas sobre finanças tiveram desempenho abaixo do grupo de pessoas pobres que não tiveram que se deparar com pensamentos sobre finanças, enquanto o impacto nos grupos de pessoas ricas foi basicamente nulo. O segundo experimento aconteceu com fazendeiros indianos. Por terem variação cíclica na sua renda, esses fazendeiros vivem meses de abundância e meses de escassez. Mesmo quando descontados os fatores como estresse, os mesmos fazendeiros tiveram resultados absolutamente diferentes antes e depois das colheitas. A hipótese defendida por esses estudos é a de que o simples fato de estar numa situação de pobreza deixa o nosso cérebro mais ocupado. Simplesmente ficamos com menos espaço para raciocinar, o que nos leva a tomar decisões cada vez piores. E os resultados dos estudos apontam que os impactos da pobreza são comparáveis, por exemplo, a uma noite inteira sem dormir. Em um desvio padrão 15, os resultados da pobreza diminuem os resultados de QI de uma pessoa em 13 pontos na média. Quando vemos Gin-Hun logo no começo tomando uma decisão errada atrás da outra, sabemos que ele está correndo riscos de maneira não racional. Com o tempo, conseguimos reconstruir um pouco do seu passado e entender o ponto onde tudo pode ter desgringolado. Antes, claro, existem questões que não são tão claras, como a possível falta de uma figura paterna na sua vida. Há cada vez mais teorias apontando que o 001, ou Il-nan, pode ser seu pai. Algumas pessoas acreditam que o Il-nan tenha protegido Gin-Hun propositalmente durante todos os jogos. Quando Gin-Hun diz não se dar bem com leite comum, o 001 diz a ele que tinha um filho como ele. Além disso, é o próprio Il-nan que se encontra com ele ao sair de uma loja no segundo episódio, influenciando-o a voltar ao jogo. E ainda, para além disso, existe a relação com o bairro montado durante o jogo das bolas de gude. Il-nan diz que o cenário se parecia com seu bairro de tantos anos atrás, e Gin-Hun diz o mesmo. E finalmente, Il-nan faz uma referência à data de nascimento do seu filho. Ainda no jogo das bolas de gude, Il-nan pergunta se é dia 24, porque o aniversário de seu filho está próximo. Quando voltamos aos primeiros episódios, Gin-Hun tenta usar o cartão de sua mãe usando a sua própria data de aniversário como senha, que é 0426, ou seja, 26 de abril. Sendo Il-nan seu pai ou não, ficamos com o ar de que Gin-Hun pode não ter tido uma figura paterna presente. Quando mais velho, trabalhou numa fábrica de carros que demitiu todos os seus funcionários. E esse pode ter sido o começo da sua espiral ao fundo do poço. Afinal de contas, seu amigo morreu durante a greve, o que o fez perder o parto da sua própria filha, levando a um divórcio. Depois disso, é de se imaginar que as coisas não tenham melhorado e seus vícios em álcool e apostas começaram. Com tudo isso, podemos dizer que a série nos mostra como que a espiral da pobreza funciona. As pessoas tomam decisões ruins ou são pegas de surpresa por eventos da vida e logo se encontram em dificuldades cada vez maiores. E apesar de hoje estarmos falando mais especificamente de Gin-Hun, o mesmo padrão está presente em quase todos os outros participantes. Em alguns casos, é difícil de dizer o quanto de culpa que a pessoa realmente carrega por sua situação, que é o caso da Kai Soe-byok. A Soe-byok nasceu na Coreia do Norte, um país, como você sabe, extremamente fechado e ditatorial. A sua espiral de má sorte não começa com a morte de um amigo ou com apostas no mercado financeiro, mas com seu próprio nascimento. Porque nascer num país sem a mínima garantia de liberdade é algo que não está no nosso controle. Ela tenta fugir com a sua família, mas acaba tendo uma vida dura na Coreia do Sul, além de ser enganada por coiotes que pegaram seu dinheiro sem trazer sua mãe do norte. O simples fato de as pessoas terem aceitado voltar ao jogo mostra que a pobreza funciona como uma bola de neve. Nós talvez sofremos reveses na vida, sejam eles causados ou não por nós mesmos. E então somos julgados em um ciclo que começa com dificuldades financeiras, mas que afeta diretamente a nossa capacidade de pensar. E assim somos levados a tomar mais e mais decisões erradas. Por fim, há aí uma crítica, ou ao menos uma reflexão
reflexão sobre como podemos entender as diferenças econômicas e sociais no mundo. Mesmo descontados tantos outros fatores como nutrição, estresse, o simples fato de não termos dinheiro pode significar de fato que não estamos competindo de igual para igual. E falando em decisões, é claro que você vai tomar a decisão certa de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Se você quiser dar qualquer sugestão para os próximos temas no canal, deixe seu comentário e até a próxima.